E qual é a característica dessa vacina? As vacinas desenvolvidas até aqui, todas as que nós utilizamos, a Coronavac, a AstraZeneca, a Janssen, essas vacinas reconstruídas, produzidas com o material do vírus, do SARS-CoV-2, o vírus que apareceu lá em e ele conseguia proteger contra ter a doença nas variantes que se seguiram, a alfa e beta, que não apareceram aqui no Brasil, a gama, que foi extremamente violenta, foi a parte mais terrível da pandemia. Nós tivemos, dos 700 mil mortos, nós tivemos algo em torno de 400 mil por causa da variante gama. E depois a variante delta. Essas quatro variantes, mais a variante original, são protegidas pelas vacinas que nós estávamos utilizando. E aí veio a Omicron. A Omicron entrou no Brasil final de dezembro, início de janeiro de 2022. E ela deu uma explosão de casos, mas com uma mortalidade bem baixa. Então ela se espalhava muito rapidamente e matava pouquinho. Tanto é que, veja, nós estamos vivendo a variante Omicron desde o final do ano de 2021 e todo o ano de 2022 e agora 2023. Nesse um ano e quebrado aí, nós tivemos menos de 100 mil mortes, enquanto que com as outras variantes, e particularmente com a gama, nós tivemos 600 mil mortes, ou seja, muito maior o número de óbitos. Porém, as vacinas que nós estávamos utilizando não nos protegem contra ter a doença com a variante Omicron, seja qual for as subvariantes, né? Então, tem a Omicron B1, B2, B5, B6, XBB, enfim, tem várias subvariantes. E aí, então, as vacinas perderam efeito? Não, as vacinas continuavam nos protegendo contra ter doença grave e morte. Pessoas vacinadas, isso foi um estudo feito aqui no estado de São Paulo, pessoas vacinadas nesse ciclo da Omicron tiveram 26 vezes menos possibilidade de morrer do que os não vacinados. Então, a vacinação era positiva, os reforços que foram feitos, né, vocês se lembram, nós tomamos a primeira e a segunda dose, ou quem tomou Janssen tomou uma dose, e depois vieram duas doses de reforço. Então, hoje, por exemplo, eu que não tomei Janssen, eu já estou com 4 vacinas tomadas, né? Tomei a primeira dose de AstraZeneca, a segunda dose de AstraZeneca e depois tomei Pfizer e Janssen de reforço. Então, eu tomei 2 doses mais 2 reforços, por isso eu estou com 4 doses. Neste momento eu tenho menos de 70 anos, não irei na primeira turma da vacinação com a vacina bivalente. Bivalente por quê? Porque ela defende contra as variantes anteriores e defende contra a Omicron. Essa é a grande vantagem da vacina bivalente. Além do que, é uma coisa que nós sabemos que acontece, mas não sabemos explicar, 4 a 5 meses depois de tomar uma vacina, destas vacinas contra a Covid-19, há uma queda na produção de anticorpos. Daí a importância dos reforços. Isso acontece em todas as doenças? Não. A grande maioria das doenças imunopreveníveis, ou seja, que eu melhoro com vacina, não há uma queda da produção de anticorpos. Eu tomo a vacina do sarampo, tomou a vacina da poliomielite. Tem lá um calendário de reforços, 2, 3 reforços, a vida toda. A pentavalente, que é a vacina contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B,
tomou, são 2 ou 3 doses, protege a vida toda. A vacina da febre amarela. Tomou uma dose, hoje nós sabemos, antigamente a gente dava de 10 em 10 anos, agora não estamos mais dando de 10 em 10 anos. Tomou uma dose a vida toda. Agora, tem certas doenças que nós temos que tomar todo ano. Por exemplo, a influenza, a gripe, né? Todo ano tem a vacina da gripe, que muda e a gente tem que atualizar. Provavelmente vamos viver essa situação também com a Covid-19. A Covid-19 vai sair, já está saindo, né, dessa fase epidêmica e vai passar a ser uma doença que vai ficar aí com um número de casos sempre. É essa expectativa que a gente tem. Então, nós vamos ter que tomar a vacina da Covid-19 todo ano. Atualizada, muito provavelmente atualizada, se surgirem novas variantes. Ou essa variante Ômicron, as variantes Ômicron que estão circulando aí. Então, a primeira pergunta que você fez, nós temos que tomar vacina, sim, senhor. A segunda pergunta, a vacina bivalente é uma proteção contra a Ômicron. A terceira pergunta é quem vai tomar a vacina. Então, o Ministério da Saúde dividiu em 5 grupos. E aqui acho que vale a pena também fazer uma outra consideração, né? Tem alguns colegas que falam, o Ministério da Saúde está atrasado, já devia ter começado em janeiro, né? Bem, eu concordo que está atrasado, né? No Brasil tem essa característica, que sempre chega depois. Agora, quantas vacinas nós temos que comprar para vacinar a população brasileira? De acordo com esse calendário do Ministério da Saúde, dividido em 5 grupos, acima de 70, de 60 a 70, gestantes, crianças acima de 12 anos, portadores de comorbidade e profissionais de saúde, nós temos que vacinar mais ou menos 160 milhões de doses. Quem produz 160 milhões de doses e tem na prateleira esperando chegar um freguês que quer comprar? É muito. Uma grande fábrica de vacina produz lotes de 100 a 150 milhões de doses. Certamente a Pfizer tem fábricas maiores. A Pfizer, se não me engano, tem 7 fábricas no mundo. Então, são fábricas com uma capacidade grande de produção de vacina. Agora, chega um cliente como o Brasil e fala, quero 160 milhões de doses, mesmo que seja picadinho, me entregue uma parte por mês e tal, não tem na prateleira para vender, né? E saímos de um governo que não se preocupou com isso, comprou muito pouca vacina, e quem comprou vacina, na verdade, durante esse governo foi a Fiocruz e o Butantan. E agora entramos nesse novo governo. Então, o pessoal entrou no ministério, teve que sair correndo atrás de vacina, acertar preço de vacina, comprar vacina, para receber a vacina, para distribuir a vacina. É uma vacina que precisa de rede de frio. Não é um negócio simples, é complexo. Para variar, é um negócio complexo. Então atrasou um pouco o início. Nós estamos começando no final de fevereiro, né? Mas estamos começando. Eu acho que essa é uma questão importante. E estamos começando vacina da Covid-19. E estamos começando do jeito certo, fazendo uma campanha e expondo o nome do presidente da República. Ele vai tomar a vacina, ele vai tomar a 5ª dose dele. Vai dar o exemplo para os cidadãos brasileiros. Exemplo esse que não quis dar, diz que não se vacinou, ao que tudo indica, tomou Janssen, uma dose única, escondido, né? Assim como várias outras pessoas. Nós vimos fotografia de pastores, etc., indo nos Estados Unidos para tomar uma dose de vacina escondida para não fazer propaganda da vacina, que é uma vergonha, né? Vacina diminuiu a mortalidade de crianças no mundo inteiro e aqui no Brasil também. É lógico que a mortalidade infantil reduziu principalmente pela melhoria das condições de vida, pelo acesso à água tratada.
mas as vacinas participaram da queda da mortalidade infantil. Diminuiu. Eu na minha classe de médico, entrei em 1972 na Faculdade de Medicina, tinha um paciente que tinha tido paralisia infantil, andava lá com as muletas. Né? Hoje você não vê mais. Eu tenho muitos amigos que tiveram paralisia infantil, colegas de vida que tiveram paralisia infantil. Né? A geração que está aí hoje nunca viu falar de paralisia infantil. Era terrível, uma doença terrível. Vecino, Acabou com a vacina.